Está começando mais um programa Mais Saúde e hoje eu recebo aqui no estúdio do jornal Mais Expressão a doutora Daniela. A doutora Daniela, ela é dentista e nos últimos 5 anos vem se especializando em harmonização orofacial, um tema que vem fascinando muita gente e mudando vidas e faces. A odontologia ela vem se expandindo e sua área de atuação. Antes, os dentistas eram procurados apenas para tratamentos odontológicos e atualmente, devido à evolução e à tecnologia, a odontologia caminha lado a lado com a estética e tem sido cada vez mais procurada por aqueles que estão à procura de, além de um sorriso bonito e branquinho, também um rosto mais harmonioso. Doutora Daniela, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, doutora aqui Eduarda, tudo bom? Mais Saúde, tudo jóia. Ah, que bom, então. Então, para a gente começar esse bate-papo, o que é a estética orofacial? Vamos lá, né? A odontologia, ela é uma área, né, que a gente consegue, através de análises cefalométricas, estudos, através do sorriso, você devolve a harmonização facial para o paciente, tá? Como o próprio nosso saudoso Ivo Pitangui falava, né? Não adianta uma face bonita se você não tem um belo sorriso, né? O sorriso, os nossos lábios, a boca, ela é a cereja do bolo do rosto. Um rosto bem harmônico, com um lábio bem projetado, você consegue ter uma harmonia maior, uma face mais elegante e tudo. Então, você, através do odonto, você devolvendo primeiro, você pode devolver as estruturas ósseas através da ortodontia, você faz prótese, reabilitações, protocolos, e aí você precisa o quê? Dar um suporte maior para aquele lábio, para aquela região, essas rugas que tem de marionete, e aí você finaliza o tratamento com a harmonização. E aí você também vai tendo ganho, como agora a gente também pode mexer com a face toda, e você acaba fazendo a face inteira do paciente, construindo aos poucos, né? O que eu falo, Eduardo, para os meus pacientes, harmonização é um conjunto de tratamentos que você vai construindo devagar, né? Vai vendo o que o paciente quer e aos pouquinhos a gente vê a necessidade dele e vamos chegar a um acordo do que ele precisa, o que deveria ser, nem tudo que ele quer pode fazer e devagarzinho a gente vai construindo ele. Perfeito. E quais são os benefícios? O que eu acho mais importante que você vê no paciente é a autoestima dele, né? Quando aquele paciente ele se olha, que ele se encontrou, que você fez lá aqueles dentes clarinhos ou aquelas facetas, e depois você vê que ele tem lá que ele tá com uma feição mais harmônica, com menos cara de cansado, né? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo perda óssea, perda de coxins de gordura, a pele vai ficando fininha. Então, quando você devolve isso para o paciente, ele olha, eu tenho umas pacientes que passaram em processo de reabilitação até da perna, e quando ela foi, ela falou, não, eu quero que você me ajude a levantar a minha autoestima, isso é muito gratificante. Então, um conjunto de autoestima, eu falo para os meus pacientes. E é um trabalho bem gratificante também para você, né? Como Sim, profissional, né? Sim. E ver o antes e o depois. É muito legal. Você vê o que o paciente queria, a gente oferece, a gente analisando tudo e vê o que ele poderia fazer, a gente fica muito feliz vendo. Você vê a pessoa feliz, você fica feliz com o retorno. É muito gratificante. E para qual público que o procedimento é recomendado? A harmonização, a estética, ela é recomendada para qualquer tipo de, claro que não sendo criança, né? Mas de acordo com o limite, né? Vamos ver o limite de cada pessoa. Você, a partir dos 18, vamos ver, com 28 anos nós já estamos perdendo o colágeno, nós já estamos em fase de envelhecimento, né? Como a gente pode usar procedimentos para prevenir, rejuvenescer, você vai continuar envelhecendo, mas você vai retardar esse envelhecimento, né? Você vai envelhecer mais natural. Joia. E
O público feminino é maior do que o masculino? Como que é essa porcentagem no momento? O feminino ele é maior, mas já está tendo bastante procura do público masculino. Eles já estão se adequando. Tem alguns procedimentos que você vai fazer, tipo, eles querem afinar o rosto, contornar a mandíbula, desenhar a mandíbula, já está tendo bastante. Daqui a pouco já vai ficar igual. Já tem bastante procura, sim, do público masculino. O homem também ele está preocupado com essa tá questão vaidoso, estética, né? Agora o eles homem estão. Metrosexual, que se cuida ao extremo, né? É verdade. E tá. A gente tem uma pergunta aí das ruas. A gente podia estar colocando, produção, por favor, vamos soltar essa pergunta das ruas. Meu nome é Daiane, sou do centro. Doutora Daniela, qualquer dentista pode fazer harmonização orofacial? Vamos lá. Bom, a odontologia, ela pode, a harmonização orofacial agora é uma especialidade da odontologia, que foi uma conquista dos cirurgiões dentistas. Qualquer dentista, desde que ele esteja apto, assim, que ele estudou, que ele investiu, né, nessa harmonização orofacial, nessa especialidade. Como quando a gente sai da faculdade, a gente sai como clínico geral e depois você vai se especializando naquela área específica. Então, a pessoa pode trabalhar, mas a gente prefere, né, que a pessoa se especialize naquela área que ela quer atuar. E existem vários cursos Sim. com selo até do Conselho Regional de Odontologia, habilitando o dentista para esse tipo de tratamento. E agora, né? também tem a especialização mesmo, né? Você, como qualquer outra área, eu quero me especializar numa área, então tem a harmonização orofacial como título de especialista, validado pelo MEC, já é uma especialidade da odontologia. Ótimo. E tem uma idade mínima para começar? A gente fala para a gente fazer tipo o botox preventivo, mas tudo vai depender da dinâmica da pessoa, daquela pessoa que tem pessoas que têm uma expressão mais forte, formam mais rugas, tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm uma idade mais avançada e não tem ruga nenhuma. Mas vamos lá, a partir dos 25 anos, também muito cedo, não precisa investir na harmonização. A idade ajuda, os hormônios, o colágeno está brotando nessa pessoa. Então, assim, geralmente o colágeno começa a partir dos 28, a gente vai perdendo, então você começa a investir mais para frente, a não ser que você tenha muitas expressões e já quer fazer uma prevenção mais forte, né? Mas varia de paciente para paciente. Certo. E existe alguma contraindicação para a harmonização orofacial? Existem várias, né? A gente tem que analisar o paciente a fundo, né? A gente deve fazer uma anamnese, né, adequada para pacientes que, primeiro, grávidas, lactantes, não podem fazer procedimentos. A gente tem que ver se a paciente tem alguma doença autoimune. Então, a gente tem que fazer, por isso que eu pego muito no pé que todo mundo quer a avaliação individual de cada pessoa, vir no consultório presencialmente para a gente conhecer aquele paciente, tentar entender ele para depois fazer os procedimentos nele. Porque hoje em dia com a rede social todo mundo quer consulta rapidinha e aí fica meio complexo, porque existe contraindicações, né? Perfeito. E essa questão da consulta, da teleconsulta, na odontologia também é algo permitido? Não está permitido. A gente não pode fazer teleconsulta só presencial. Somente presencial? Presencial. Ok. E como que é feito esse procedimento de harmonização orofacial? Então, através dessa primeira consulta, que eu falo, a primeira consulta é muito importante para o paciente, nós vamos avaliar aquele paciente. Primeiro, escutar o paciente, ver o que ele quer. Depois, a gente avaliar o que ele pode fazer e a gente vai fazendo uma construção, porque são vários procedimentos. A harmonização é vários procedimentos. E aí,
você propõe um tratamento para esse paciente, ele vê o que ele pode fazer ou o que ele quer fazer e a gente vai construindo ele aos poucos. E é muito comum a paciente, às vezes, chegar solicitando vários procedimentos e você, como especialista, ter que colocar um freio? Sim, você tem que analisar. Um dos procedimentos muito que todo mundo busca é a bichectomia, né? Que você vai fazer o emagrecimento daquela face, você vai diminuir aquela face e tem pacientes que não são indicados para bichectomia. Então, você tem que abortar aquele procedimento e oferecer outros procedimentos para ela resolver. Então, por isso é muito importante essa análise. Você citou o professor Dr. Ivo Pitangui, um grande cirurgião plástico que a maioria dos brasileiros conhece. Uma referência para nós brasileiros e um orgulho aí por ser, e quem foi, né, já falecido, conhecido mundialmente. Tem uma história do Ivo Pitangui que eu escutei na formação e quando eu estava fazendo a minha especialização de cirurgia geral, uma das especialidades que eu imaginava, isso aqui ainda não está totalmente descartado, era a cirurgia plástica. E o Pitangui falava o seguinte, que uma vez ele recebeu uma paciente no consultório, eu estou contando isso porque eu acho que é legal para você, que faz a harmonização. Eu acho que eu já... Ele recebeu uma paciente no consultório e quando a paciente entrou, o que chamava muito a atenção dele era o nariz da paciente, que era um nariz muito grande, com um dorso irregular, a ponta bem disforme também. E na cabeça dele, ele estava assim, ela veio aqui para pedir para operar o nariz. E ele começou a anamnese, o bate-papo, aquela consulta que você vai conhecendo o paciente, e as demandas. E ele falou, muito bem, o que você gostaria, né? Por que você veio aqui me procurar como cirurgião? E ela falou assim, olha, doutor, eu queria fazer uma mamoplastia, que me incomoda muito. Exatamente. O problema que eu tenho na mama. Exatamente. E ele falou assim, mais alguma coisa te incomoda? Não, não me incomoda. Aí ele pegou e falou assim, gente, ainda bem que eu não me antecipei e falei do nariz da paciente. Isso é muito importante, Eduardo. A gente tentar, a primeira coisa que eu pergunto para o paciente é o que você quer? Qual é a sua busca? O que está te incomodando? Porque o que incomoda o paciente, às vezes, não é o que me incomoda, né? Então, por isso que eu falo que tem que ter muita cautela para não ter aquele problema de crise de identidade. Então, assim, primeira coisa que eu pergunto para o meu paciente, o que você veio buscar e o que está te incomodando? Para a gente já, através desse ponto, eu construo os outros procedimentos. Perfeito. É muito interessante isso. E só quis fazer esse parênteses aqui, porque eu acho que quem trabalha com estética... porque a gente já começa a analisar, né? Você está na fila do pão, você está não sei o que, você já está analisando todo mundo, né? Aonde eu estou agora, você fica ele precisa disso, aquilo. Mas e o que ele quer? Exatamente. Né? Então, acho isso muito importante a gente pegar nesse ponto aí. Cleiton, vamos chamar o quadro com a doutora Cristiane, por favor? A gente levar um conteúdo aí. Bom dia, começando uma nova semana, portanto, e chamando atenção para preconceito. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês em relação ao preconceito. Fiquei estarrecida quando abri no outro dia a rede social e vi lá. Começar a fazer exercício aos 40 anos é tão benéfico quanto aos 20. Fiquei sem entender. As pessoas ainda não se deram conta que nós hoje estamos num mundo onde nós temos mais pessoas acima de 40 anos do que abaixo de 40 anos. E em 2025 nós teremos simplesmente 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Hoje não existe mais o velho, existe a nova velhice. As pessoas estão se preparando cada vez mais para chegar nessa idade com qualidade. A informação é inúmera.
nós temos acesso a medicamentos, está tudo muito diferente. Existem pessoas que ainda persistem em hábitos de vida não saudáveis, mas vão pagar isso no futuro, a gente já falou sobre isso. Mas o preconceito quanto à pessoa idosa muitas vezes começa na própria família. Quando a família começa a infantilizar o idoso, o velhinho, vovozinho, coitadinho, né? Então infantilizando a situação em que o idoso está no seu domicílio. Claro que a gente tem idosos que apresentam um grau de dependência muito grande, mas outros são extremamente independentes. E é o que a gente busca a vida toda, né? Para que a gente consiga chegar na velhice da forma mais independente possível. Então, minha grande dica para hoje é que você tome cuidado com alguns preconceitos, porque já existem tantos, né? Preconceito racial, de gênero, preconceito linguístico. Então, tome cuidado quando você hoje for abordar e falar com uma pessoa mais velha. Quanto ao respeito, chamar de senhor e de senhora, até hoje eu faço isso porque fui criada dessa forma. Mas não infantilize o idoso dentro da sua própria residência. Tome cuidado quando você for falar da terceira idade, né? Não diga este velho. Você não sabe o quanto a pessoa passou por toda a vida para chegar neste momento. São fases de vida. Então entenda que velhice não é sinônimo de doença. Se você ainda tem esse pensamento medíocre, retire ele da sua cabeça. Velhice não é sinônimo de doença. Existem sim algumas doenças que pelo fato da idade mais avançada têm uma maior chance de aparecer. Mas nós temos jovens com pressão alta, jovens diabéticos, então não são patologias que estão inerentes somente ao processo de envelhecimento. Quanto às demências, nós temos vários jovens que apresentam quadros demenciais também. Então, envelhecer é uma fase de vida. Você vai ter os déficits, as deficiências inerentes a qualquer processo de envelhecimento. Do mesmo jeito que uma casa, né? Você constrói a casa e tem que fazer a manutenção, pintar, senão ela se desgasta. A vida da gente também é assim, requer manutenção. E o desgaste, ele é inevitável, mas não obrigatoriamente ele vem associado por doença. Então, muito cuidado como você aborda essa questão, porque você pode estar ofendendo ao próximo. E eu espero, né, que essas pessoas que vêm ainda com esse pensamento tão pobre, tão medíocre, tão fraco de propriedade, não se esqueça que se não morrer jovem, vai envelhecer. Tá bom? Essa foi a minha dica, na verdade um desabafo do dia de hoje. Um beijo para você, uma excelente semana a todos. Recado dado da doutora Cristiane, então para você ficar antenado aí e ter essas dicas da especialista. Voltando agora com a doutora Daniela aqui no nosso bate-papo sobre harmonização orofacial, e a gente está colocando várias perguntas, e você aí de casa, inclusive, pode estar enviando a sua pergunta também, a sua dúvida, que a gente vai estar passando para a doutora, assim, dentro do possível, e durante o programa aqui, conversando. Qual que é o tempo de duração do procedimento, mais ou menos? Então, doutor Eduardo, varia de qual procedimento que você aplicar no paciente, né? Nós temos a toxina botulínica, que ela é um tempo mais curto. Nós temos os preenchedores com ácido hialurônico, que vai durar de acordo com o tipo do preenchimento. E com a marca do preenchimento vai durar de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Nós temos os bioestimuladores que vão durar 2 anos. Então, assim, tudo vai depender do que você vai fazer. Em média, quanto tempo? Assim, por exemplo, 1 ano e pouco. A boca é a que menos dura, porque é uma região de muito movimento. Vamos falar de uns 8 meses, um lábio dura, porque é uma região onde tem bastante movimento. Ok. O Botox, que é uma pergunta que muita gente está mandando aqui. O Botox é uma polêmica, tá? Vidibula, ele tá lá 6 meses. Mas vai depender do movimento daquela pessoa. Aquela pessoa que é hipercinética, que fala, já se expressa, ela vai gastar mais Botox, né, que é a toxina botulínica, do que uma pessoa calma, que não se expressa nenhuma. Aqueles atletas, né, pacientes, os ratos de academia que usam termogênicos, que fazem, eles vão gastar mais qualquer procedimento de harmonização do que uma pessoa que faz atividade física, mas com menos intensidade.
Então, e vai depender do metabolismo individual de cada pessoa, de cada paciente. Em média, 5 meses, assim, o Botox? O Botox... Num geral, assim, tirando essas exceções... De 3 a 4 meses. Entendeu? Tá? Depende do paciente, a maioria, Vidibula tá 6 meses, quando é no, vai, vamos falar de 4 meses. 4 meses. 4 meses. 4 meses. Tá. E esses procedimentos são feitos no consultório? São feitos no consultório, você tem toda a estrutura que você pode fazer, não precisa ser nem de cadeira odontológica, só vai para a parte até de cadeira odontológica se você quiser, se você for fazer cirurgia, como a bichectomia, lip lift, lipomecânica de papada, aí você já precisa, mas é tudo tranquilo, tudo esterilizado, o ambiente estéreo, tudo preparado direitinho, dá para fazer tranquilamente. Ótimo. Existe uma preparação pré-procedimento? Existe. Existe. Primeiro você vai conhecer seu paciente, dependendo daquela anamnese que você fez no paciente, você tem que preparar ele com alguns remédios antes. Se o paciente tem crise recorrente de herpes, você vai fazer um preenchimento labial, você tem que receitar um antiviral para ele, entendeu? Então, você tem que, às vezes, você vai receitar um corticoide, porque o preenchimento labial, né, como você falou, ele já provoca bastante edema. Então, assim, você prepara esse paciente antes. Você pode dar também, vamos lá, uma pessoa que você precisa saber também, os nutracêuticos, umas vitaminas, você dá uma melhorada no metabolismo dessa pessoa para receber os produtos da harmonização orofacial. Perfeito. E questão de avaliação laboratorial, essa é uma pergunta que também estão enviando. Sim, você pode muitos fazer, exames, não muito, você pode, tipo, se você for para cirurgia, mas você também pode fazer avaliação para medição de vitamina, se você quer saber a imunidade do paciente, que é muito importante, principalmente hoje em dia no momento de Covid, né? Quando você tem uma queda de imunidade brusca, você pode provocar o efeito ETIP, que é edema tardio. Tá? Então, você tem que estar analisando a imunidade daquele paciente, por isso que é muito importante a anamnese para você ver e você melhorar todo esse paciente num todo, porque é um conjunto de tratamentos. Perfeito. Como que é o pós-operatório da harmonização facial? É tranquilo, tá? Varia do tipo de procedimento que a gente realizou no paciente, né? E eu falo que, assim, dependendo, quando é botox, preenchimento, né, os ácidos hialurônicos, pode ter o quê? Um pequeno roxinho da beleza, que eu falo que o roxinho, né, porque eu tenho pacientes que chegam lá para mim, doutora, você promete que não vai ficar roxo? Eu falei, não tem como eu prometer que você não vai ficar roxo. Mas são procedimentos tranquilos, mesmo quando você faz uma bichectomia, é muito mais tranquilo até de uma extração de terceiro molar, que é muito mais agressiva, que você remove osso, que você está na camada de gordura só da bochecha. Então, assim, são procedimentos tranquilos, desde que o paciente siga o pré, durante e o pós-operatório, é um procedimento bem tranquilo. E, normalmente, até o paciente ter uma alta do começo do procedimento, leva quanto tempo? Por exemplo, uma bichectomia. Uma bichectomia, a gente fala assim, 1 semana sem fazer atividade física intensa, até remoção dos pontos. Às vezes, a maioria, eu faço ponto absorvível, eu não removo o ponto do paciente, mas ele tem que, como que ele vai fazer uma atividade física? Nada, ele fez uma cirurgia, né? Uma pequena cirurgia invasiva. Então, você, em termos de alimentação mais leve, no primeiros 24 horas, tem que fazer o gelo, tem que fazer o repouso, falar pouco. Então, vamos lá, uma bichectomia, uns 7 dias 7 tranquilos. Dias. Os preenchedores faciais, boca, malar, queixo. Boca, você tem o edema, né? O problema é que é uma região muito vascularizada, você tem até um históricozinho, né? Que você fica assustado. Você fica, meu Deus, o que eu fiz com aquela boca? De repente ela vai murchando e no final você, eu queria aquela boca, a primeira, que a gente vem com aquela expectativa, medo alto, depois você vai ficar aqui, porque sempre ela vai estar mais do que você queria no começo, né? Então,
O malar é tranquilo, dependendo da região, você só tem tipo uma pequena dorzinha quando você deita no travesseiro ou uns pontinhos de roxa onde entrou a cânula. Então, essas são mais tranquilinhas. São procedimentos São mais light. mais né? light. Legal. Olha, queria agradecer a audiência, lembrando que vocês podem estar compartilhando essa live, porque assim a gente vai atingir um número maior de pessoas para propagar essas informações importantes, que é um tema que vem sendo muito explorado, principalmente em todos os segmentos da mídia e com informações importantes. Eu queria abrir de novo para a pergunta das ruas. E vamos soltar a pergunta, Cleiton, por favor. Olá, eu sou a Daniele da Vila Rubens. Doutora Daniela, a harmonização orofacial muda muito a fisionomia? Vamos lá. Sempre você vai mudar um pouco, né? Tudo vai depender da construção que a gente vai fazer com aquele paciente. Por isso que eu falo, conheça seu paciente. Eu, Daniela, prezo o menos é mais, construindo aos poucos o meu paciente, tá? Você vai ter sempre uma alteração para melhor, né? Que você busca melhorar a sua autoestima, mas tem que ter o controle, né? Dessa mudança. E isso é importante mesmo, porque esse freio, essa balança, a dose certa do equilíbrio, né? Eu sempre falo, vamos esperar, vamos ver o que o seu organismo, o colágeno começa a formar com 29, 30 dias depois, vamos ver a estrutura dérmica, vamos ver o que acontece, para depois a gente pode construir devagarzinho. Então, eu acho isso muito importante. E falando um pouco dessa mudança, quais são os cuidados que o paciente tem que ter na hora de contratar esse tipo de serviço? Eu oriento assim, que busque um profissional, que hoje em dia o mercado está vasto, né? Várias entidades, né, podem fazer, que busque um profissional apoiado, que aquela entidade dele tem apoio, né, de poder realizar aquele procedimento, e você também pesquise esse profissional para saber o perfil dele, a índole dele, a história dele, que o sol para mim nasce para todos. Sim, existe espaço aí para todo mundo no mercado. Exatamente. E o paciente ele vai ser ele tem o direito de escolher o que vai escolher o caminho e o que é bom. Exatamente. Doutora, a gente estava conversando em relação aos cursos e todo esse trabalho paralelo que você tem também junto com a faculdade. Eu queria que você colocasse um pouco isso também. Eu sou professora adjunta, né, do Instituto Levi Nunes, que é o professor Levi Nunes. Ele é um grande mestre, é um grande desbravador da área da harmonização orofacial, como de outras áreas da odontologia também. Então, eu faço parte da equipe dele, onde o Instituto Levi Nunes, ele dá cursos no Brasil inteiro e no exterior, né? Então, assim, eu sempre estou, o que eu posso, eu estou junto com eles, e eu estou como professora direto também na faculdade na São Leopoldo Mandique, com a especialização de harmonização orofacial, através do professor Levi Nunes, né, que ele tem uma grade da especialização lá na São Leopoldo Mandique, tanto da de São Paulo quanto a de Campinas. Perfeito. Doutora, mais alguma coisa que a senhora gostaria de colocar? Não, tá tudo tranquilo, foi um prazer estar aqui com vocês nesse programa, tem que passar para as pessoas um pouquinho sobre a harmonização orofacial. Eu acho que isso é muito importante. E obrigada pelo convite, doutor Eduardo. Eu estou sendo informado aqui pela nossa produção que a gente tem um presente separado para a doutora, da legal. Cris Cactus, que está... Que legal. Aonde, Cleiton, que está o presente? Ali, ó, que bonito. Que bonito. Obrigada pelo presente. Eu ia falar para o Cleiton trazer aqui para mostrar para o público. Isso estou já recebendo aqui uns... Que bom, muito obrigada. O pessoal aqui já
Curioso para ver o Pra presente saber o da doutora. presente, Esse né? é um que é um bambu da sorte. Muito Esse é um obrigada, bambu. Cris. Eu tenho. Vou colocar lá no meu consultório. Vamos lá. Muito obrigada, Cris, viu? Isso aí. Então, a gente gostaria de falar realmente que esse trabalho da harmonização orofacial, ele vem crescendo exponencialmente nos últimos anos, com vários cursos ligados a faculdades, Exatamente. faculdades de renome. Acho que essa última pergunta realmente Isso que você veio tem que de buscar, encontro com a isso, essa sua parte. colocação. Parabéns por você estar Obrigada. buscando todo esse caminho Isso, ligado à porque tudo faculdade, isso assim, um e é aprendizado. muito gostoso você estar no mundo acadêmico também, que você está sempre se atualizando, tudo que é de novo está sempre chegando para vocês, né? E o contato também com as pessoas que estão aprendendo e você ensinando e você aprendendo. A gente está sempre aprendendo todos os dias. Doutora Daniela, muito obrigado Obrigada, mais uma Eduardo. vez. Muito tá? obrigada, doutor E Eduardo. a gente vai chamar os nossos patrocinadores, a Audicamp, comercial das Águas Ibirá e do Indaiatuba Hospital, e a gente já retorna num breve intervalo. Fica aí, não sai não, que na volta eu estou com o doutor Adriano e o papo também é bem legal, falando de Covid e dietas. Você valoriza os sons do seu dia? Por favor? Eu ainda tenho que Agora eu saio que vem o outro. Tá. O Quix valoriza e traz os sons de volta para você. Gostei. Depois eu agradeço. Deu certo? Ficou bom? É verdade, eu vou dar agora. Oi pessoal, eu sou a Sara e você sabe qual que é a diferença entre uma água potável e uma água mineral? Uma água potável, ela tem uma composição previamente conhecida, porque normalmente ela passa por tratamentos para poder chegar aí na nossa casa, ser distribuída aí para nossa higiene pessoal, lavagem dos nossos alimentos e o nosso consumo doméstico. Uma água mineral, ela tem o conteúdo dela já definitivo e constante, onde vai ter a presença de íons, sais minerais, o que vai trazer uma diferença para o nosso organismo e ajudar aí nas nossas funções orgânicas. Se você tem mais alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente que a gente responde. Tá aí, recado dado aos nossos patrocinadores. E agora, voltando aos estúdios, recebo aqui o meu amigo Dr. Adriano, que é de longa data, a gente já vem trabalhando junto aqui em Indaiatuba, né, doutor Adriano? Nossa, desde, acho que 2000 alguma coisa. Faz tempo, né? Doutor Adriano, ele é cirurgião geral, médico emergencista, está na linha de frente aí do tratamento do Covid, com tudo o que a gente viu e vê ainda e está passando. Então a gente vai ter um bate-papo aqui muito produtivo. A pandemia do novo coronavírus, segundo a Prefeitura de Indaiatuba, nessa segunda-feira agora, dia 20, a cidade soma 36.296 casos, sendo 7.597 confirmados, dos quais 221 evoluíram a óbito. Os nossos sentimentos a todas as famílias ligadas a esses casos de óbito, num momento tão difícil
e drástico que o mundo vem passando. E 7.348 são casos considerados curados ou estão em recuperação domiciliar. 28 continuam internados, um a menos do que o dia anterior. Então, antes para hoje, a gente teve essa redução em um caso. E ainda outros 405 casos suspeitos aguardando o resultado. Atualmente, 26 pessoas estão internadas em tratamento clínico e 23 em UTI, que é a terapia intensiva. A taxa de ocupação dos leitos de enfermaria no AOC é de 40%, em média, e do Hospital Santa Inês, 50%. Referente aos leitos de UTI, a gente tem uma ocupação de 83% no AOC e no Hospital Santa Inês, 25%. Doutor Adriano, muito obrigado a presença aqui no Mais Saúde, nesse momento tão importante, para vir compartilhar aqui a sua experiência em vários casos aí. Eu que agradeço o convite, meu querido. A gente vai começar esse bate-papo com a seguinte pergunta. Na semana passada, Indaiatuba entrou na fase verde no Plano de São Paulo, o que afrouxa o isolamento social, que é um dos meios de impedir o contágio. Você acredita que essa passagem da fase pode causar uma falsa sensação de que a pandemia está controlada? Com certeza. O problema maior dessa questão desses critérios que foram criados, né, de fase vermelha, verde, laranja, fase lilás, essas coisas que inventaram, é que elas são critérios políticos, quase políticos do que técnicos. Eles tem uma lógica por detrás disso, né? Afinal de contas, o que acontece? Eles usam ocupação de leitos, ocupação de leitos de UTI e casos novos diários. Ok. Só que o problema é que, muitas vezes, usando esses critérios, o que você consegue ver é o final do problema, não o começo. Afinal de contas, a Covid, para você começar a pensar que está ocupando leito demais de UTI, é porque você já está agindo tarde demais. Os outros países que começaram com flexibilizações usavam um critério talvez um pouco mais fino, que é o quê? É a porcentagem de testes positivos. Ou seja, se eu pegar casos positivos diários, vamos dizer assim, um gestor ruim, um gestor mal intencionado, pode simplesmente diminuir o número de testes. Consequentemente, diminuir o número de casos novos, ó, tá vendo? Eu posso ir passar a fazer. E leva um tempo para esses casos começarem a piorar e começar a preencher o hospital, começar a preencher a UTI. Então, se você tem porcentagem de testes positivos, eu estou fazendo 1.000 testes por dia, desses 1.000 só 10 estão positivos, isso é um critério bom, que você está acompanhando a pandemia, você sabe como é que é a realidade da sociedade, você pode começar a, vamos dizer assim, ousar um pouco mais. Da maneira que foi feita aqui em São Paulo, os critérios conseguem ver quando o problema já está atacando, entendeu? E tem que entender que é o seguinte, mais uma vez, eles são critérios para flexibilização vamos dizer assim, da quarentena, do comércio e tal, mas eles não são critérios que dizem, vamos dizer assim, que o Brasil está fora de perigo. Se você for ver, saiu hoje, né, que o Brasil, em número de mortes, ele ainda supera a Europa, entendeu? Apesar de que, em número de casos, a Europa voltou a ser, né, o ponto quente do mundo, a hot zone do mundo, né? Então, assim, nós estamos achando que estamos bem porque a gente se acostumou com o pior, mas a gente ainda está ruim. E nos conte como é que está a rotina médica nesses quase 7 meses de pandemia. Como é que foi, Adriano? É muito engraçado isso, porque é o seguinte, muitas vezes as pessoas têm essa visão, né, tipo assim, que, vamos lá assim, que a pandemia vai ser corpo na rua, como aconteceu também no Equador, vai ser, tipo, né, pessoa morrendo e aquela coisa assim. Não é isso, né? A pandemia simplesmente deslocou todos os nossos recursos médicos, enfermeiras, material, tudo, para cuidar dos pacientes de Covid. Então a rotina foi, locais que antes faziam outras coisas começaram a atender Covid. Médicos que antes atendiam outra coisa começaram a atender Covid. Então, a gente até brincava, tô doido para ver um caso de uma retocolite ulcerativa, tô doido para ver aquele caso clássico, assim, por exemplo, de uma descompensação de diabetes, porque só havia Covid. E lógico, o Covid é associado a outras coisas, as pessoas que tiveram apendicite têm Covid, pneumonia têm Covid. Então o que acontece? A gente se pergunta quantas pessoas morreram de outras doenças, porque você estava com todo o recurso médico voltado para isso. Então eu falo assim, né, o sistema de saúde em São Paulo não colapsou. Chegou quase na beirada, alguns lugares, né, chegou nisso aí, não tal. Mas a pergunta é quantas pessoas, né, que
morreram, tiveram problemas de outras coisas que não chegaram aqui. Então o nosso dia a dia foi parar de cuidar de outras coisas que continuaram acontecendo, diminuir um pouco porque as pessoas estão lá em casa, então você tem menos acidentes, você tem menos contaminação de outras doenças. Teve um trabalho que mostrou que diminuiu absurdamente a quantidade de gripe, de pneumonia, de tuberculose porque as pessoas estão usando máscaras, diminuiu a quantidade de infecção hospitalar porque os médicos começaram a lavar a mão do jeito que deveria, né, a enfermagem, né, o pessoal de saúde como um todo, mas mesmo assim, a rotina ainda é pensar em Covid. Pensando assim, agora, na minha prática do dia a dia. Campinas diminuiu bastante, né? Campinas teve um ataque muito forte no começo das regiões mais pobres da cidade. Então o volume no começo da pandemia lá foi absurdo. E agora a Covid está se deslocando para os locais mais ricos, Cambuí e tudo mais, onde as pessoas, onde a doença anda mais devagar. Então o volume lá caiu muito realmente, mas ainda está tendo, não para. Aqui em Indaiatuba a coisa é um pouquinho diferente. Aqui em Indaiatuba deu quase uma diminuída, depois que voltou a aumentar. O AOC quase bateu 50 casos internados novamente, e agora essa semana voltou a cair novamente. Mas como a gente tem uma margem de manobra muito pequena, né, somando tudo, a gente vai ter o quê? 100, 200 leitos, né? Então qualquer piora pode aparecer a qualquer momento, né? Uma coisa que eu queria colocar, assim, você já tem uma experiência boa em pronto-socorro. Como é que foi ver a pandemia? Porque a gente não viveu isso. A gente nunca passou por isso. Imaginou passar um dia por isso. A gente nunca passou por isso, Eduardo. Acho assim, a outra geração que chegou próximo disso foi a geração que cuidou do HIV quando ele chegou, né, no mundo e no Brasil. Né? Naquela época o pessoal morria de medo das pessoas que tinham HIV, se colocavam, paramentavam como se paramenta hoje para cuidar da Covid, né? E foi aquele medo, né, daquela doença que ninguém sabe nada sobre ela, e eu tenho que cuidar desse paciente porque é o meu dever cívico, moral, é a minha profissão, e ele está morrendo disso e, sei lá, e se eu cometer uma bobeira eu posso morrer. Lá atrás, nos anos 80, 90, as pessoas que cuidavam de HIV tinham esse medo. Só depois foi descobrir que não é assim, que você não pega pelo ar, que você não pega pelo toque, pelo beijo. No nosso caso, foi isso, só que os nossos temores se concretizaram, né? Quando eu estava cuidando de uma paciente com Covid, eu estou vendo o paciente grave, o paciente morrendo, o paciente parando na nossa mão, e daí eu tenho que me preocupar, em primeiro lugar, me paramentar, colocar máscara, colocar tudo, porque o que ele tem, se eu cometer qualquer deslize, eu posso pegar. Então acho que a maior diferença foi que a gente nunca teve tanto medo de morrer das doenças que a gente está cuidando, né? A gente brinca que médico pode cuidar de 10 infartos e não para de beber, pode cuidar de 10 derrames e não para de fumar, né? Mas nessa pandemia acho que nunca foi tão assim real para nós, profissionais de saúde, a nossa mortalidade. O fato de que eu estou ali, literalmente, sacrificando a minha vida, colocando a minha vida em risco e depois posso estar levando isso para minha casa. Então, emocionalmente e psicologicamente foi muito pesado, né? Ainda hoje é. Para mim eu posso dizer um pouco menos porque eu já passei por isso, mas na primeira semana, no primeiro dia depois que eu descobri que eu tinha Covid, a primeira coisa que eu estava pensando é, se eu e minha esposa ficarmos doentes a ponto de ter que ir para um hospital, o que vai ser dos meus filhos? Eu não posso mandar para meus pais, porque são grupo de risco, não posso mandar para o meu cunhado, porque vai passar para eles. Então, acho que foi a primeira vez que a gente teve tanto medo de morrer do que a gente cuida. O que eu fico feliz é que muitos colegas mesmo, não deram um passo para trás, né, atenderam o chamado e foram para cima. E muitos morreram. Segura aí que a gente vai entrar nesse assunto. Eu queria estar chamando o meu amigo, Dr. Pedroso, que traz uma informação importante para todos nós. Cleiton, solta o Dr. Pedroso. Oi pessoal, a gente está aqui hoje para estar falando sobre prevenção de câncer de colo uterino com o teste do DNA do HPV. Indaiatuba é uma cidade pioneira em diversas áreas e não diferente, nossos gestores, o prefeito Gaspar, o Dr. Túlio, trouxe para cá um programa inédito, único no Brasil e na América Latina, que é o rastreio do câncer de colo de útero com o teste do DNA do HPV. O HPV hoje está provado por estudos científicos, ele é o causador do câncer de colo de útero, boca, orofaringe, cordas vocais, pênis e ânus. Então esse rastreio ele tem a finalidade de reduzir significativamente o câncer de colo de uterino na população feminina indaiatubana. É um exame feito na faixa etária de 25 a 64 anos.
E o câncer do colo do útero é hoje a terceira causa de mortalidade feminina, é a terceira causa de morte na mulher no Brasil. Nos estados do norte, Amazonas, Pará, Maranhão, é a primeira causa de mortalidade. Então, Indaiatuba está à frente, mais uma vez, com esse programa fantástico. Na próxima, estaremos falando algum outro assunto sobre a saúde da mulher. Muito bem, recado dado. Voltamos aqui com a doutora Adriana, a gente está falando sobre o Covid-19. Você, queria agradecer a audiência, o programa está com uma audiência boa. Compartilhe nas suas redes sociais, assim a gente vai atingir o maior número de pessoas para levar esse conteúdo importante de médicos experientes que estão na linha de frente combatendo o coronavírus. Queria voltar aqui e abrir uma pergunta aqui até do Facebook, Angélica Masqueto. Angélica, boa noite, obrigado pela pergunta aí, um beijão. Doutor, como é que foi ver seus colegas médicos doentes? E você também, por isso que eu falei para você segurar. Mas você ficou doente também. Eu fiquei doente, mas assim, a minha doença foi muito leve, foi muito tranquila, mas eu vi colegas que morreram, né? Sim, nós tivemos o Macate aqui, que é um colega meu lá da PUC de longa data, né? E teve outros colegas, teve uma menina, não foi me falar, ela já tinha seus 30 e poucos anos, que ela ficou doente aqui, ela estava trabalhando na UTI e ela falou, não vou ficar internada, não quero ficar internada, foi para casa dela e não acordou mais. Provavelmente ela deve ter tido um infarto, que também é uma complicação muito comum na Covid, né? Eu tive colegas lá no Mário Gatti, né, chefes de plantão, tudo mais tal, que bateram na beirada e voltaram. A sensação sempre era tipo assim, eu sou o próximo. Sabe, não tem jeito. Qual vai ser o meu momento? Você internaliza aquilo automaticamente. Você pensa, eu sou o próximo. Não só eu, vários colegas falaram, quer saber uma coisa, meu querido, eu vou alugar uma casa lá no Nordeste, beira do mar, vou comprar 6 meses de comida, eu vou ficar lá até acabar isso aí. Na época que a gente achava que ia durar só 6 meses, né? Mas teve vários momentos que dava aquele medo, de novo, né? Aquela questão de fragilidade. O médico já se acha meio invencível, né? Acha que porque conhece medicina, para ele as coisas não pegam, né? Mas acho que a primeira vez que a gente viu o quão frágil nós, na posição de profissionais de saúde, estamos e somos, né? O quão, assim, próximo da morte, literalmente, no sentido de ela poder atingir a nós estamos, né? Porque se for pensar bem, tem doença que mata muito bem também, tuberculose, né, tal. E quantas vezes eu já vi colega colocar uma mascarazinha, entrar na sala do tuberculoso e não estar preocupado, tal, porque, né, não sentia isso na pele. Exatamente. E vamos lá, próxima pergunta. Há riscos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, de casos de pacientes que contrariam a Covid, doença, que foram curados, porém, foram infectados novamente, relançando o incômodo questão da imunidade. O que a medicina sabe desses casos de reinfecção, imunidade? Como é que está isso? Então, meu querido, isso aí vamos dizer assim, é um segredinho que estava bem guardado, mas que no fundo, quem pesquisa a Covid já sabe que isso ia acontecer. Porque assim, a Covid, ela é uma doença causada por um coronavírus, ou seja, tem outros. E olhando para os primos da Covid, né, a SARS-CoV-1, né, que foi a SARS lá de 2001, olhando para o MERS, que é um vírus que ele é bem mais grave que a Covid, mas ele não deu ainda outras pandemias no mundo porque ele não sabe se espalhar muito bem de homem para homem, né? É só de animal que ele fica em camelo para homem. E a gente sabia que nesses vírus a imunidade durava 1 ano, 2 anos no máximo. Então e outra coisa, né? Existem os coronavírus de resfriado simples, né? Que são mais diferentes, mas está na mesma família, né? Então a gente falava, a chance disso aí pegar 2 vezes é muito grande. A gente só não sabia, só não tinha prova disso. E a prova veio agora, mais ou menos uns 2 meses, com vários casos confirmados por teste de RNA, teste do RNA viral, de que a pessoa pegou a Covid 2 vezes. Pegou lá no começo do ano e depois... O que a gente já sabe disso? Em primeiro lugar, é que a imunidade, pelo visto da Covid, é até mais curta do que a gente imaginava. Deve ter a ver com quão grave a doença é. Quem pegou uma doença mais grave pode ter uma imunidade melhor, quem pegou uma doencinha mais leve, que nem eu, uma imunidade mais curta. Mas a maioria dos pacientes com 4 meses já param de produzir anticorpos.
Não quer dizer que se eu não estou produzindo anticorpo, eu não estou protegido. Mas o que acontece é que a maioria dos casos de reinfecção também acontece depois de 4 meses. O caso que teve em Hong Kong, o caso que teve na Noruega e o caso brasileiro são pessoas com 4 meses de ato. Então, provavelmente, a imunidade da Covid deve ser por um período de 4 a 6 meses. Por isso, mais uma vez, essa ideia de imunidade de rebanho, deixa todo mundo pegar e acabou, não é bem assim. A gente ainda não sabe qual é a porcentagem de pessoas que vão pegar 2 vezes. Não é todo mundo, isso já é claro, não é todo mundo. Né? Passado 1 ano, 2 anos, sim. Agora com 4 meses, 6 meses é todo mundo. Agora, quantos por cento? Não sabemos ainda. Às vezes é culpa da pessoa, a pessoa que tem uma imunidade baixa, às vezes é a coisa do vírus. A gente só vai descobrir ano que vem. Cleiton, vamos soltar a primeira pergunta das ruas de diferentes momentos da pandemia. Por favor. Olá, doutor. Meu nome é Valdilene, aqui da Morada do Sol. Queria te fazer uma pergunta. Hoje está praticamente tudo normalizado com as pessoas usando máscara. Qual a diferença do momento atual com o início da pandemia, já que ainda não temos a vacina? Boa pergunta, excelente pergunta. É o seguinte, talvez a maior diferença, e a Europa está sentindo muito isso, é que nós médicos aprendemos um pouco mais de como tratar a Covid. Principalmente nos pacientes mais graves, a gente já sabe, né, quais são as medicações que fazem efeito, a hora de entrar com essas medicações. Vou dar uma dica, não é a cloroquina, muito menos a ivermectina, mas corticoides, anticoagulantes, a gente já sabe quando intervir, como intervir e como salvar esses pacientes. Nesses países que estão enfrentando a segunda onda lá agora, a mortalidade caiu muito. Isso é uma coisa que mudou. Outra coisa que a gente percebeu sim a importância e, vamos dizer assim, a eficácia das máscaras. Apesar de ter um movimento que eu não consigo entender contra o uso de máscaras, entendeu? Que, sabe, de novo, eu não consigo entender de onde ele nasceu. Mas a gente já começou a perceber que ela evita sim a transmissão. Lógico, quanto mais gente usa, menos transmissão, porque ela é mais um filtro para você não passar o vírus do que um filtro para você receber. Mas mesmo quando você recebe o vírus de máscara, ela protege parcialmente e você tem uma carga, né, uma dose de vírus inicial menor, a tendência de ter uma doença mais leve é maior. É o que está acontecendo na Europa também. Estão usando máscara para tudo quanto é lado lá, você está tendo uma taxa muito maior de doenças mais leves. Então essas duas coisas mudaram. Em termos de número, não é tanto assim. Hoje, no Brasil, nós estamos tendo números praticamente idênticos ao que estava tendo em maio, comecinho de junho. E naquela época a gente estava morrendo de medo, né? Mas talvez porque já se passou por tudo isso e tem muita gente mais assim, disposta a arriscar mais para poder sair e tocar a vida, né? É por isso que as pessoas estão na rua. Mas também um dado importante, eu coloquei num texto meu hoje isso, que às vezes essa percepção pode ser um pouco falsa. Os dados de mobilidade urbana mostram que a média brasileira ainda é de 40% de isolamento. Ou seja, de cada 10 pessoas, 4 estão ficando a maior parte do tempo em casa. Então você está vendo muitos jovens na rua, muita pessoa saindo por aí, mas não voltou o que era antes. Tanto que a gente está vendo aí, em Indaiatuba, outras cidades, já começou aí, né, as decorações natalinas, porque é uma forma de tentar incentivar as pessoas a saírem para a rua e gastar e aquecer o comércio, porque o comércio está ruim. As pessoas estão com medo ainda, estão ficando em casa. Eu sei que dá essa impressão de que tudo voltou ao normal, que está todo mundo na rua, mas não é todo mundo não. Uma pergunta que eu considero importante, uma das grandes polêmicas é o retorno das aulas presenciais. Em Indaiatuba, a administração municipal decidiu o não retorno das aulas presenciais neste ano, o que causou uma discussão entre pais e responsáveis. Alguns são a favor de manter os filhos longe da escola, mantendo o ensino remoto, e outros defendem que os alunos deveriam retornar e ter as aulas presenciais. O que você, como médico, pode dizer sobre isso? Polêmico essa perguntinha, né? É polêmico e eu tive que estudar pra caramba para poder assim, me posicionar em relação a isso, porque você tinha dados muito conflitantes. Você tinha um dado da CDC europeia, ECDC, dizendo que a maioria dos países que abriram as escolas não tiveram problemas. Que a abertura das escolas, porque tem países lá que já estão há 2, 3 meses com as escolas abertas, que isso não aumentou o número de casos, não aumentou a mortalidade e que foi positivo a abertura. Você fala, então vamos abrir. Daí você tem dados dos Estados Unidos, por exemplo, que todo estado que abriu teve um surto absurdo. Você fala, ué, né?
E daí você começa a perceber que principalmente o grande tchananã é quando abrir. A Europa abriu realmente quando estava na baixa de casos, né? E os Estados Unidos abriu na alta, que é mais ou menos o momento onde a gente está. Então, o que tudo indica, abertura de escolas, quando você está tendo um número grande de casos, transforma sim as crianças em vetores do vírus, né? Aquela criança que vai fazer um intercâmbio na classe dela e vai levar vírus para casa, você vai aumentar o número de casos. E daí vem outras duas coisas importantes. A primeira é, qual é o real impacto de abrir as escolas agora, outubro? Eu sei que tem muitos pais que dependem das escolas até para deixar os filhos, né, na escola, no local, para poder trabalhar. Isso é um problema, concordo. Tem gente que não tem a sorte que eu tenho, que outras pessoas têm, né, de ter como cuidar dos filhos em casa, ou de não precisar contar com esse espaço para poder trabalhar e ganhar o próprio pão. Então isso é um dado importante. Tem pessoas que estão pedindo o retorno das aulas, nem é tanto pelos filhos deles, mas é por eles mesmos, que eles não estão conseguindo se sustentar porque estão tendo que cuidar das crianças em casa. Ok, mas pensando para a criança, qual é o real ganho? Eu vi vários psicólogos falando do ganho, né, da perda emocional de estar ficando em casa, que a quarentena está prejudicando esses jovens. Nenhum trabalho mostrou qualquer perda significativa nessa questão dessa perda de sociabilização nesse período de 6 meses a 8 meses. Crianças são muito plásticas, elas se adaptam muito rápido, entendeu? Então a questão é essa, abrir 2 meses é para quê? O que meu filho vai ganhar voltando para a escola? Se o que ele vai ganhar é um Covid, então não abre. Então não abre. Então acho que a decisão de Indaiatuba eu considero correta, porque eu não vi um ganho pedagógico, um ganho emocional, psicológico nas crianças de voltarem para a aula por 2, 3 meses. Eu sei que tem pais que defendem ferrenhamente, mas assim, gente, daí vem o lado que não é o Adriano médico, não é o Adriano que pesquisa, é o Adriano pai. Crianças vão morrer de Covid. Crianças já morreram de Covid. Se abrir as escolas, crianças vão pegar Covid na escola e vão morrer de Covid. Pode não ser 10 mil, pode não ser 20 mil, mas pode ser 1, pode ser 10, pode ser 100, pode ser a sua. Como pode ser a minha, os meus filhos não vão para a escola. É possível que o Brasil enfrente uma segunda onda, assim como está ocorrendo na Europa no momento, Adriano? Eu diria que ele já está enfrentando. É meio polêmico essa coisa de segunda onda quando você não teve uma queda, né? E o Brasil é muito grande, Eduardo. Então, assim, é meio complicado. Continental, sim, outra cara, proporção, né? Não dá para... Não dá para você usar uma métrica para o Brasil, né? É a mesma coisa que agora você usar métrica para a Europa, né? Então, assim, o estado de São Paulo é maior que muitos países que tiveram um quadro complicado. Se não me engano, em termos territoriais, ele é maior que a Itália, que teve um quadro bem grave, né? Então, é aquela coisa, você já tem estados que estão em franca queda e você tem estados que estão voltando a subir. Lógico, né? Tudo depende da situação, tal. Parece que o único estado que estava mostrando realmente uma porcentagem real de subida era o Rio de Janeiro. Não, minto, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Isso, está mostrando. Agora, os outros ainda estão estáveis ou estão caindo. Só que daí, de novo, cada estado desse é gigante. Sabe, o estado de São Paulo, tem regiões do estado de São Paulo que estão caindo, tem regiões que estão subindo. Então a questão é, como que vai ser essa segunda onda? Como é que ela vai enfrentar a gente? E tentar entender que existe uma inércia muito grande na Covid. Mais uma vez eu coloquei no meu texto isso hoje, mas assim, a doença demora 15 a 20 dias para cumprir o seu ciclo. Então você precisa de 4, 5, 8 ciclos para você perceber uma tendência de uma coisa que você fez. É como um barco, depois que você desliga o motor ele continua andando, né? Então, nós estamos caindo hoje não pelo que a gente fez hoje, é pelo que a gente fez lá em julho, né? lá em junho. Isso é que está fazendo cair os casos hoje. Então, se a gente fizer as coisas erradas hoje, não vai ser agora que vai aparecer, né? Vai ser lá para janeiro, vai ser lá para fevereiro. E daí entra essa discussão tétrica que está tendo em relação à questão das vacinas. Se a gente realmente começar a jogar as vacinas para só quando eu perceber que um monte de gente usou e agora eu me sinto seguro para usar, a gente vai enfrentar uma segunda, uma terceira e uma quarta onda. Eu vou abrir mais uma pergunta aqui para o público. A Cilei Faria, obrigado, Cilei, sempre presente nos programas aí, participando e mandando perguntas. Ela pergunta o seguinte, Adriano, como que você lidava com os familiares no início da pandemia, tendo que explicar que eles não poderiam mais ver seus entes queridos e sabendo que muitas vezes, talvez nunca mais os veriam? Olha, com os meus pais, a maneira que eu lidei foi traumatizar eles completamente. Falar assim, ó, vocês não vão vir aqui,
porque eu estou entubando o paciente de Covid todo dia, eu vou pegar essa desgraça, vocês aqui vocês vão morrer, né? E daí eles, tá, entendi, né? Mas assim, sabe, para muitas pessoas que não conseguiam entender, e às vezes pegava e mostrava a realidade. Eu comecei a fazer isso através dos meus textos, né? Tentando passar para as pessoas como é que é a realidade de lidar lá o dia a dia, mas quando possível também eu mostrava algumas histórias, entendeu? O vídeo é um pouco mais complicado, porque você tem que pedir autorização da pessoa para estar gravando, né? Mas eu tentava passar para eles, gente, é isso aqui que está acontecendo, não é brincadeira não. A gente tinha uma UTI com 8 lugares ali no AOC, dentro do pronto-socorro, que de 4 eram pacientes entubados. Agora a gente está com 30 pacientes entubados, virando eles na cama como se fosse uma panqueca. Não é brincadeira, entendeu? E daí a gente nunca sabia como é que isso ia, quando isso ia terminar. Então eu falava assim, não importa, entendeu? Pegue amanhã, sempre disse e repito, pega amanhã. Hoje a gente não sabe nada, amanhã a gente vai saber um pouco melhor. Hoje está se provando verdade, né? Hoje a gente está morrendo menos porque a gente descobriu mais. Então eu sempre falei isso, não, guarda, não pensa em meses, pense em dias. Hoje você vai fazer quarentena, hoje você não vai ver seu neto, hoje você não vai ver sua mãe. Amanhã, a mesma coisa. E quando você vê, de dia após dia, você conseguiu passar por 6 meses. Perfeito. Agora a gente vai mudar de pauta, porque senão a gente vai ficar falando até amanhã só de Covid. Tem muita coisa. Eu até filtrei um monte de coisa aqui, porque... Eu falo pouco, né? Não, e fala bem, tem propriedade, é uma pessoa que sabe o que está falando. Isso é bem legal da gente estar trocando esse bate-bola nesse momento com pessoas com conhecimento bem aprofundado. Então, agora a gente vai falar de uma pauta que é perda de peso, que eu sei que você também adora o tema. Sim, era o tema que eu estava estudando antes da pandemia. Então, assim, é um médico que estuda muito isso, sabe muito. Então, muitas dúvidas surgem quando o assunto é reeducação alimentar e emagrecimento saudável. E quais são as principais verdades e mitos sobre o emagrecimento? Vamos lá, eu até gosto de falar isso porque você também é uma pessoa que trabalha na área, né, um nutrólogo, né? Você é aqueles caras tipo Da Vinci, não queria fazer só uma especialidade, né? Não. Mas eu sou meio MacGyver, lembra do MacGyver da sua época? E como lembro, até hoje. Mas, e é legal isso porque assim, é aquele assunto que está ficando cada vez mais frequente. Agora na pandemia vai voltar com tudo, porque muita gente deixou, tipo assim, essa parte de nutrição, a Deus dará. Tô nervoso, vou comer mesmo. Tô trancado em casa, vou comer mesmo. E uma hora a conta chega, né? E daí as pessoas começam a procurar as fórmulas mágicas, né, as balas de prata, aquelas coisas, né? Emagreça tudo que você ganhou na pandemia em 6 meses, em apenas 20 dias. Pergunte-me como, né? Vai ter um monte disso. E daí, por isso que é bacana eu estar conversando com você, porque você também que já tem uma experiência muito grande nisso, de tratar e de cuidar de pacientes, né, com obesidade e tal, sabe que é um processo, entendeu? E que principalmente a mudança está na relação da pessoa com a comida, né? Eu acho que isso é fundamental. A gente tem que começar a olhar para a nossa vida e começar a perguntar, de onde é que eu tiro o prazer? Eu tiro o prazer do contato com meus filhos? Eu tiro o prazer de assistir Netflix? Eu tiro o prazer do meu trabalho, né? Se você é aquela pessoa que, infelizmente, não trabalha com aquilo que ama, né, trabalha com aquilo que deu, e você vive para o final de semana, você vive para a hora que você chega em casa, tua vida é uma pausa eterna até a hora que você chega em casa ou até começar o final de semana, você vai ter poucos prazeres. E daí, às vezes, a comida se torna o prazer central. E daí você modela o seu cérebro ao ponto de que aquilo se torna fundamental até para a sua felicidade. A hora que você chega nesse ponto, não vai ter dieta que funcione, não vai ter remédio que funcione, não vai ter nada que funcione. Porque é a mesma coisa que tirar, sei lá, assim, a bebida de alguém que é alcoólatra, tirar o ar de quem respira, né? Então o primeiro mito é tipo assim, eu não consigo emagrecer. Consegue, você só precisa achar onde está o seu problema, o seu defeito. Se é na sua relação com a comida, se é a maneira que você come, se é também aquela coisa de mentir para si mesmo. Outro mito que você tem ouvido demais como médico e nutrólogo é que é a tireoide. Né? Gente, problema de tireoide é muito comum. Metabolismo lento. Metabolismo lento. Ele é extremamente prevalente na raça humana. Mas dizer que a pessoa tem um hipotireoidismo e que é por isso que ela engorda, tipo, só o Ronaldinho que falou que era isso. Meu problema é o hipotireoidismo, por isso que eu tô gordinho desse jeito, né, tal. E as 2 caixas de cerveja por dia. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Picanha, tal. Mas ganhando que ele ganha também, até eu tomava, né? Mas, gente, assim, a tireoide, ela é um detalhe. E se a tireoide está descontrolada, não vai ser só engordar que está acontecendo com você. Tem vários outros sinais e sintomas.
Então, eu acho também assim, aí se a gente pode falar de outro mito, é de que dá para emagrecer sozinho quando eu estou obeso. Eu acho que todo mundo pode controlar a sua vida, criar uma relação saudável com a comida, mas obesidade é uma doença. Doença se trata com médico. Acho que tem que ter um acompanhamento nutricional também, sempre, óbvio, mas você tem que entender que por mais que a sua pressão esteja controlada, que o seu diabetes esteja controlado e que você se considere um obeso saudável, teu corpo não foi desenhado para esse peso. Consequentemente, ele vai sofrer, seja nas articulações, seja nas artérias, seja no processo inflamatório crônico que a gente está vendo na Covid, fazendo a ponte novamente. Obesidade é um dos piores fatores de risco da Covid. Por quê? Porque o obeso ele é cronicamente inflamado. Ele responde mal a uma doença que causa inflamação, como a Covid. Entre a dieta de reeducação alimentar, qual é de fato o melhor caminho a ser escolhido para quem quer emagrecer com saúde e consciência? Olha, eu sou polêmico nessa aí, até porque assim, eu acho que as pessoas usam o termo muito errado, né? Sempre eu ouvi a minha vida inteira, não existe dieta, o que existe é reeducação alimentar. Como é que as pessoas traduziram isso? Eu estou comendo errado, eu vou tirar esse hábito aqui, vou tirar esse hábito aqui, vou tirar esse hábito, não tenho que me preocupar com a quantidade que eu como, né? Não tem que preocupar com as calorias que eu como, não tem que preocupar com horário, com nada, né? Macronutrientes, carboidrato, proteína, e eu sou saudável e eu vou emagrecer. Não, é por isso que eu inverto um pouco, mas só para polemizar mesmo, porque o certo é a reeducação alimentar. Eu falo, não existe reeducação alimentar, existe dieta. Por quê? Porque todo momento que você faz um projeto de vida de modificar o seu corpo, você vai modificar o que você come. Então, se você está com 100 quilos e 1,60 m, a hora que você chegar em 80, o que você come vai mudar radicalmente. Porque se você continuar fazendo a mesma dieta que você fazia com 100, ou você vai parar de emagrecer, ou você vai engordar, ou você vai ter outros problemas. Então, eu acho que, mais uma vez, aí a importância do profissional sempre, porque o que você come e o que é bom para você e a estratégia que você deve usar, muda sempre. Acho que a reeducação alimentar no sentido da mudança do mindset. Ok, estou usando a palavra de coach já, mindset. Mas tudo bem. Então, a mudança do mindset é a reeducação alimentar. Mas o que você come e o que você pode comer vai mudar sempre. Seja porque você envelheceu ou porque você emagreceu. Perfeito. E tem muita gente que coloca assim, cortar 100% o carboidrato ajuda a emagrecer? Pode causar algum mal à saúde, essa postura? Vamos lá. Já passei por essa, né? Já bebi dessa água. E eu vou dizer, gente, toda estratégia nutricional é válida, toda. Você pode falar de jejum intermitente? É válido? É válido. Dieta cetogênica é válida? É válida. Ciclagem de carboidrato? É válido. Tudo é válido, mas tudo tem a sua indicação e a sua aplicação. Se você pega e baixa aqueles aplicativos, compra um produto de um coach da internet, um cara que prega a dieta cetogênica, low carb, como se fosse religião, e você aplica para a sua vida sem um acompanhamento, você pode ter problemas gravíssimos. Entendeu? Afinal de contas, você sabe como é que é o seu metabolismo de gordura? Você sabe como é que o teu corpo reage a você ter uma dieta rica em gordura? Você sabe como é que está o seu rim para sobrecarregar ele comendo só proteína ou comendo grande quantidade de proteína? Se você não sabe nada disso, não é você que vai decidir se o carboidrato está na hora de sair da sua dieta. É o seu médico, né? É ele que vai ter que decidir se está na hora de tirar o carboidrato, diminuir, aumentar ou coisa que o valha. Isso é uma estratégia. Tem hora e tem lugar. Fazer tudo de orelhada faz mal. Até água, né? Mata se tomar mais. Perfeito. Cleiton, vamos soltar a segunda pergunta das ruas? Água com limão em jejum emagrece? Por favor, solta a pergunta. Essa é fantástica. Meu nome é Cássia, eu sou de Indaiatuba. Doutor Adriano, tomar água gelada com limão em jejum emagrece? Aí a Cássia mandando uma pergunta. Olha, Cássia. Essa é clássica. Clássica. Essa você já deve ter ouvido 200 vezes no seu consultório. E eu vou ser categórico. Emagrece sim, se for a única coisa que você tomou no dia. Você faz um jejum de 24 horas, toma água com limão, daí pronto. Você vai dá uma limpada você vai emagrecer completamente. Na serpentina, que nem falava meu avô, né? Resolve tudo. De novo, é as balas de prata, é as coisas mágicas. Não existe isso, sabe, gente? O jejum intermitente, fizeram um trabalho, agora uma pesquisa recente, né, randomizado até, de jejum intermitente, fazendo só essa mudança. Um grupo de pessoas comia à vontade e um grupo de pessoas comia à vontade só por 8 horas. Não controlou calorias, não controlou nada. O grupo que fez o jejum intermitente de 18 horas, né, perdeu 200 gramas a mais que o outro. Então, quer dizer,
tomar água, limão e jejum. O limão é bom, o limão é ótimo. Ele abre o estômago. Você vai ler aqueles textos da internet e tem 200 coisas assim, que a água, o limão é maravilhosa. Ela faz 1000 coisas, entendeu? Mas ela vai fazer algo mágico se você terminar de tomar água com limão e seu café da manhã for 3 pão de queijo com Nutella, entendeu? E um copo de Toddy? Não, não vai fazer. Eu acho que você colocou muito bem essa questão da pessoa, a quantidade, a qualidade, a hora que está comendo. Então, é um aprendizado. Eu, no meu dia a dia, que eu já trabalho há anos também com o processo de emagrecimento, falo, a gente tem que estar ensinando e a pessoa entender o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma gordura, um carboidrato de alto índice glicêmico, um de baixo índice glicêmico. Você abrir essa cartilha e são meses de educação. É um cursinho, eu costumo falar. E lógico que o limão tem as suas propriedades, porém tem que ter todo um conjunto de elementos, senão a gente não vai chegar em nenhum lugar e infelizmente o obeso ele está muito acostumado com a frustração. Parece que é o biscoitinho da recompensa que ele precisa. E ele vai testar vários caminhos e vai falar, tá vendo? Não funcionou comigo. Tá vendo? Não funcionou comigo. Tá vendo? Nananã. E aí por aí vai. O café da manhã é uma peça-chave para o emagrecimento? Olha, eu vou dizer que é sim, entendeu? É lógico, mais uma vez, jejum intermitente, se a sua primeira refeição no dia, o almoço, tem a sua colocação, tem a sua indicação, mas se você é um brasileiro médio, né? Que o nosso café da manhã lembra muito o café da manhã americano, né, algumas coisas do café europeu, não é aquele café japonês que é arroz com peixe, né, coisa que vale. Você não fazer uma refeição logo na parte da manhã, você vai chegar com o estômago nas costas na hora do almoço. E daí você vai fazer uma coisa que é uma tradição brasileira, que é o prato de pedreiro. Né? Que é aquela coisa, você vai botar e comer aquele prato que é uma bacia. Então, faça aquilo que sua mãe sempre disse para você não fazer. Estraga o apetite, mas estrague ele de maneira inteligente. Por isso que é interessante a programação, né? A questão de você estar passando por um especialista que vá montar uma dieta para você, do qual você não vai chegar nas refeições com o estômago nas costas. Ainda mais se você vai comer no seu trabalho, onde é self-service, onde você pode comer à vontade, não vai ter saída. O café da manhã é importante, mas lembre-se também, mais uma vez, existem estratégias para retirar ele que funcionam muito bem também. Eu vou abrir mais uma pergunta aqui para o público em casa. A Thalita. Thalita, boa noite, obrigado, audiência sempre presente. Thalita, técnica de enfermagem, trabalhou anos no AOC, agora está trabalhando lá no Indaiatuba Hospital com a gente. Ela pergunta o seguinte, doutor Adriano, se o texto Perdão Enfermeira foi feito especialmente para alguém? Obrigado. Foi sim. Ele foi uma conversa real que eu tive. Todos os meus textos eles são meio amálgamas, né? Eu peguei parte de uma história que aconteceu com um paciente, parte que aconteceu com outro e juntava para contar uma história que passasse uma mensagem. Mas esse em especial foi um momento que eu tive com a Roseli, que foi uma enfermeira que faleceu de Covid, né? Ela faleceu lá no Santa Inês e ela era da equipe da UPA, né? Era aquela pessoa assim, sabe, que é a prova viva de que morte não é punição. Porque se morte fosse punição, ela seria imortal. Aquela alma pura que ninguém tinha um A para falar dela. E que mexeu assim com todo mundo quando ela foi embora. Então eu peguei esse momento, essa coisa que eu tinha dela assim, de eu me sentir assim, e no dia eu me senti dessa maneira, de que, putz, como médico, às vezes eu estou mandando a enfermeira para a morte. Eu sou aquele general, aquele comandante que fica mandando soldados para a linha de frente, né? Porque a gente, como médico, numa UTI, Covid, a gente passa a visita de manhã, examina o paciente, tudo mais tal, senta na cadeira, vai fazer a prescrição, e se eu prescrever que ele vai tomar antibiótico de 2 em 2 horas, é a enfermeira que vai de 2 em 2 horas dar o remédio para ele. Então a minha exposição foi 1, a dela ao longo do dia foi 10, né? Mas foi para ela que eu escrevi. Eu queria também aqui deixar o meu respeito e admiração à Roseli. A Roseli, quando eu cheguei em Indaiatuba, a gente foi para o pronto-socorro do Hospital Santa Inês e lá estava a Roseli. E isso há algum tempo atrás. A gente passa um tempo, você fala, estou falando de quase 26 anos. E
Uma pessoa encantadora, especial, diferenciada, uma alma bondosa, um espírito de luz. Tenho certeza que ela está mandando todas essas energias para todos, que realmente você colocou bem, Adriano. A Roseli, ela era muito especial. E você consegue lembrar uma parte do texto? O pessoal está falando assim, alguma parte que te mexeu assim muito? Eu não vou lembrar as palavras exatas que eu usei, mas assim, eu lembro o contexto. Eu lembro da história, né? Porque eu encontrei ela chorando porque ela estava preocupada, porque ela queria colocar esse projeto lá na UPA, né, de ligações, né, porque estava aquela dificuldade das pessoas terem contato com os pacientes. Durante muito tempo na pandemia, quando o paciente estava internado, as pessoas não podem ver, as pessoas morriam e os familiares não vinham. Tem uma amiga minha, né, muito querida, a Giane, que passou por essa situação com o pai dela. Né? O pai dela entrou numa OC, piorou, faleceu e ela não pôde ver o pai dela. Né? E a Roseli estava querendo fazer essa coisa de fazer uma ligação, uma mensagem para que os familiares pudessem ver. E ela estava chorando por causa disso. Eu achei que ela estava chorando porque ela estava estressada, né, estafada, e não, ela estava por causa disso. Eu falei assim, você nunca pensa em você, né, mulher? Né? Daí ela até brincou comigo. O que você veio fazer? Não, é que eu liberei as prescrições lá e tal. Ela passou clister, pessoal, que eu ficava brincando, eu adoro passar clister para todo mundo, né? Eu falei, não, dessa vez não passei clister, não, tudo mais. E daí ela pegou, enxugou as lágrimas e falou assim, tô indo lá ver os pacientinhos, doutor. Isso aí. Vamos passar agora para essa pergunta, quais são os riscos que uma pessoa tem e pode correr se ela segue uma dieta sem um acompanhamento do médico e nutricionista? 2, principalmente. Morrer ou alejar. Se não mata, aleja. Fazer dieta sem acompanhamento. Vamos falar português, claro. O risco que a pessoa corre é assim, lógico, o risco mais bobo de todos, mas que é importante também, é não funcionar. Você está fazendo todo um trabalho, você está tomando uma decisão e você está, assim, tirando energia não sei de onde para você mudar a sua dieta, mudar a sua vida porque você quer ter saúde e quer emagrecer. E daí você vai fazer isso da maneira mais barata possível, vai sair caro. Primeira coisa, pode não funcionar. A segunda coisa é você ter alguma coisa que você ainda não sabe e a dieta agravar isso. Né? Não é comum quando a gente vê em garotos jovens que às vezes começam a usar anabolizantes, entendeu? Que ele já tinha um problema de rim, problema de fígado e aquilo aparece. Mas não precisa ser isso. Uma mulher que toma um diurético para dar uma secadinha para ir para um casamento, ou realmente uma pessoa que faz uma dieta cetogênica sem saber como é que está a função do rim, a função do fígado, pode ter problemas gravíssimos de saúde. Então a questão é, você conhece teu corpo? Você realmente está se cuidando dessa maneira? Você sabe de tudo? Você se conhece inteiramente para você arriscar fazer uma coisa dessa por fora? Mais do que isso, o próprio Eduardo falou. Você sabe fazer uma dieta? Você sabe o que é um carboidrato, o que é uma proteína? Ah, Adriano, eu sei. Bacana. 90% das pessoas não conhecem e a gente tem que ensinar no consultório para que elas possam tá usando isso. Né? Mas então você sabe realmente? Você entendeu direito esse conceito de índice glicêmico? Você está entendendo qual a diferença de um prato de arroz branco e um prato de batata doce? Né? Se você não sabe, procura quem sabe. A gente consegue às vezes explicar para você, mas se ainda está difícil para você, a gente sabe quando e como usar em você. Muito bem. Adriano, mais alguma coisa sobre o tema dieta? Eu acho que, assim, se tem que deixar um recado vai ter agora, como disse, uma pandemia de dietas. Vai ter uma pandemia de pessoas oferecendo saídas mágicas, oferecendo coisas pela internet, do qual você não é um acompanhamento, é um vídeo que ele gravou num estúdio como esse. Eu acho que não, porque um estúdio como esse aqui é maravilhoso, mas tudo bem. Gravou na casa dele no fundo de quintal, né? E daí ele pega e lança pela internet por R$500. Um aplicativo que ele pagou para um moleque de 20 anos produzir para ele, né? Isso não é saúde, gente. Isso não é procurar acompanhamento. Procurar acompanhamento é procurar um profissional, passar por uma consulta, entendeu? E você fazer um segmento com essa pessoa para quando as coisas estiverem dando errada, fazer o ajuste e voltar para os eixos, né? Então, acho que se você está disposto, se você atolou o pé na jaca nessa pandemia, né? E você está precisando perder uns quilos agora, entendeu? Faça da maneira correta. A gente ficou trancado em casa por 8 meses pela nossa própria saúde. Vamos manter isso, vamos jogar isso para frente, né? Saúde virou um tema importante agora. Vamos a isso. Vamos aproveitar que a gente, né, sacrificou tanto pela Covid, vamos começar a usar esse espírito de sacrifício
para outras coisas boas, como saúde e emagrecimento. Adriano, eu queria agradecer muito a sua vinda ao programa. Trouxe um conteúdo rico, bem esclarecedor e legal. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez, o querido. Vamos conversar mais vezes aí, por favor. com certeza. Precisando, estou sempre aqui. Mora aqui pertinho. Mora aqui perto, né? 3 quarteirão daqui. Isso aí, bacana, valeu. Ó, tô acabando de ser informado que você ganhou um presente por vir aqui. Uia. Um jantar no Boteco do Portuga, você e a sua esposa. Nossa, meu Quem querido. que ele procura lá, produção? Deixa eu ver. Pode ser hoje, hein? Não, tô brincando. Procurar o gerente lá. Pode, você pode falar em nome do nosso programa aqui, qualquer coisa, põe na minha conta lá, se ele não desconhecer. Ainda vou tirar selfie. Tira selfie e marca, né? Tá bom? Obrigado. Obrigado. Gente, o programa Mais Saúde fica por aqui hoje. A gente se vê na próxima semana, quarta-feira, às 20 horas, com mais 2 convidados, temas interessantes, trazendo conteúdo e informação. Espero que vocês tenham aproveitado e gostado do tema. Compartilhem o programa nas suas redes sociais, porque assim a gente leva informação mais longe. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Tchau. Um abraço.